Olá, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com você. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que tem angustiado muito todas as pessoas, que são esses crimes, essas contendas, essas coisas horríveis que têm acontecido. Pastora que mata marido, pastor que mata esposa, músicos, obreiros envolvidos em crimes, escândalos de corrupção, irmão atirando irmão dentro de igreja. Meu Deus, é o fim dos tempos? Será que só está acontecendo isso na igreja de hoje? E a Bíblia nos diz sobre essas coisas. Primeiro, como deve ser um obreiro segundo a Bíblia? Quem é o obreiro? Aquele que faz a obra. Aquele que foi chamado para trabalhar à frente de um rebanho cristão, seja como um pastor, seja como um cantor, um diácono, um presbítero, um padre, que são os nossos irmãos da Igreja Católica, um ancião de algumas denominações cristãs. Então, são pessoas que estão ali à frente do rebanho. Segundo a Timóteo 2:15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é que Paulo está dizendo? Procura te apresentar a Deus aprovado. Aprovado para quem? Aprovado para Deus. Aprovado para quem, irmãos queridos? Aprovados para a sociedade. Seja uma pessoa irrepreensível. Seja uma pessoa sem dolo ou mácula. Não seja uma pessoa corrupta de moral duvidosa. Seja uma pessoa que tem uma boa índole. Quem tem boa índole tem uma boa fama. Exemplo de cidadão, mas ele é um exemplo do evangelho de Cristo para a igreja. E esse obreiro aprovado, não existe nenhuma repreensão contra ele. E ele é um obreiro que não tem de que se envergonhar. Ele vive o que ele prega. O cristão, ele tem que ser cristão. Na igreja, ele tem que ser cristão. Em casa, ele tem que ser cristão. No trabalho. E como é um cristão em todos esses ambientes? O mesmo, aquele que vive e pratica a palavra de Deus. Então, eu estou dizendo que um cristão, ele fica pregando em casa, pregando no trabalho, pregando na igreja? Não, meu querido. Tem os momentos de evangelismo, tem os momentos de louvor, tem os momentos de oração e tem os seus momentos de trabalho diário, de trabalho doméstico. Mas o obreiro, ele tem que ter a mesma postura irrepreensível, aprovada em todos os lugares. E um outro requisito é que maneja bem a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade? A palavra da verdade é a Bíblia, são os evangelhos. A palavra da verdade é a palavra de Deus. Jesus, em Mateus 22:29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, lhes disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus não está falando aqui para o mundo inteiro, ele está falando para a igreja, para os que aceitaram, para aqueles que ele fez o convite, quem quiser e você quis. Para esses ele diz que erram por não conhecer as Escrituras. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Irmão, você não tem um celular? Pega o celular, vai ler a Bíblia. Ah, mas eu não tenho tempo de ler. No YouTube tem textos bíblicos e Bíblia online. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Google. Ah, irmã, eu não sei escrever. Você não fala no Zap apertando o microfoninho? Aperta o microfoninho do Google e diz: eu quero ouvir o Evangelho de Mateus.
vai aparecer para você o texto. A vozinha do seu telefone vai ler para você. Você não consegue ver aquele áudio falando mentira que os irmãos ficam mandando, de que doutor fulano disse que vem uma praga acabar com tudo, que fulano que é especialista disse que vem a marca da besta para a testa dos irmãos. Esses vídeos você consegue abrir e ler, mas um vídeo da Bíblia, ensinando a palavra de Deus, você tem dificuldade, irmão. O que é isso que tem em você? Misericórdia! Porque é tão difícil aprender a palavra de Deus com a pureza e a simplicidade que a palavra de Deus tem. Por isso que Jesus diz que o povo dele erra. Por isso que tem esse monte de pastor por aí que são impastores, que em vez de conduzir ovelhas, conduzem rebanhos de gado. Por que acontece isso? Porque as pessoas preferem acreditar nessas bobagens do que ouvir a palavra de Deus e adquirir sabedoria, discernimento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sigamos. Então o obreiro tem que ser irrepreensível, aprovado, não se envergonhar e manejar bem a palavra de Deus. Quem ensina é o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,15. Aí você diz, não, mas a igreja de Paulo, a igreja antiga, hoje em dia o mundo está diferente, o mundo está louco, irmã, o mundo está doido, a gente não tem mais essa santidade. Tem, porque as mesmas coisas que tem hoje tinha na igreja de Paulo, tinha na igreja antiga, tinha nos tempos de Jesus. Tinha partidos políticos, tinha partidos religiosos, tinha homens que defendiam uma ideia, tinha homens que defendiam outra, tinha homens que defendiam o poder, os líderes políticos, e tudo isso dentro das igrejas. Então sempre existiu divisão política, religiosa e ideológica. Sempre houve corrupção, sempre houve pecado, porque desde que o homem caiu, o pecado está no mundo. O pecado entrou no mundo por Adão. O pecado foi remido da vida de quem segue Cristo em Cristo, no sacrifício da cruz. Em 2 Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Gente, Paulo está dizendo que tinha tudo isso já no princípio do evangelho, do evangelismo, da igreja. Na igreja primitiva já tinha homens assim. Então ele explica para Timóteo dizendo, olha, sabe, porém isso, nos últimos tempos serão trabalhosos. Por quê? Porque a iniquidade aumentou, a quantidade de cristãos aumentou, a quantidade de denominações, a quantidade de obreiro, cada um vem com sua bagagem. E ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, egoístas, que só pensam em si, avarentos, irmão, avareza, o avarento quer tudo para si, presunçoso, aquele que presume saber tudo, soberbo, cheios de si, blasfemo, falam as coisas como se fosse de Deus, sem ter o cuidado de examinar a palavra de Deus. E olha que importante Paulo mostra. E estes são desobedientes de pai e mãe, ou seja, eles não têm nenhum respeito à família, à filiação. Eles são ingratos,
não tem gratidão para nenhuma atitude, nem dos irmãos que estão ao redor, nem do Pai Celestial. São profanos, ou seja, eles não têm respeito pelo sagrado. Eles também não possuem afeto natural. O que é o afeto natural, queridos? O amor, a benevolência. E Paulo diz que eles são irreconciliáveis. Irmãos, irreconciliável é aquele que não tem acordo, que não tem diálogo, que não tem comunicação, que quando põe uma ideia na cabeça, ele não quer mais voltar atrás, ele crê naquilo e acabou. Ninguém mais tem razão, ele não quer paz, ele não quer conciliação. E também são caluniadores. É aquele dedo apontando e levantando aquele falso testemunho. Aquilo que alguém disse que ele não tem certeza, mas ele vai lá e defende com unhas e dentes, como se fosse a verdade. E também são incontinentes. Eles não se controlam, eles não têm contenção. Incontinente é aquele que não se contém, aquele que não tem domínio próprio, aquele que é da ira, aquele que é da briga, da contenda, das paixões profanas, porque o homem que não se controla já está dizendo, ele não tem controle da sua própria vida, da sua própria carne, dos seus instintos bestiais. E aí surgem os adultérios, os crimes. Paulo está se referindo aos obreiros. Sigamos, estamos no versículo 3 de 2 Timóteo 3. Cruéis. Irmãos, um obreiro cruel, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, de pai e mãe, ingrato, cruel e sem amor para com os bons, que não tem amor para a igreja, que não tem empatia, que não tem reciprocidade, que não sente amor pela igreja de Cristo. São traidores da família, da palavra, do rebanho. São obstinados. Irmão, a obstinação, ele é um adjetivo que pode ser bom. Quando obstinado é aquele que quando se dispõe a fazer uma coisa vai até o fim. Mas, irmão, quando a obstinação está num coração cruel, ela leva para o mal, porque o obstinado é aquele que não abre mão de uma ideia por nada. Quando ele bota uma coisa na cabeça, acabou. Como é que a palavra de Deus vai trabalhar num coração obstinado? Naquele coração que já está ali, fechado, dono da verdade, que é caluniador e profano, que é cruel e sem amor aos bons. E Paulo segue dizendo que eles também são orgulhosos, gostam de aparecer, porque são amantes de si mesmo, são presunçosos, soberbos e ainda são orgulhosos. Quem é o grande pregador, o grande missionário? Deus vai falar hoje, porque ele está na igreja. Ele é a unção. Cuidado, queridos. É o pior tipo de obreiro, porque esse homem, segundo o apóstolo Paulo, não são minhas palavras, palavras do apóstolo Paulo. Eles são mais amigos dos deleites do que de Deus. E ele tem aquela aparência de piedade, de pessoa bondosa, piedosa, que faz o bem. Ou seja, ele aparenta piedade, mas ele nega. Destes, afasta-te. Destes, mantém distância. Por quê? Porque nada de proveitoso vem da sua associação com esse tipo de pessoa. Meu Deus! E tem pessoas assim à frente dos rebanhos? Tem. Tem pessoas assim sentadas no banco desejando ser obreiro? Tem. Tem pessoas assim sentadas no banco desejando o cargo de outro? Tem. Fazendo fofoca, tentando derrubar os outros para subir, como se cargo dentro da igreja fosse garantia de salvação. A salvação é algo individual. Lembra que já falamos sobre isso? A salvação é um convite pessoal. Você será salvo pelo seu relacionamento com Deus. Você não é salvo pelo que o outro está fazendo ou deixando de fazer, porque a salvação
é individual. Então, não se escandaliza com as coisas que estão acontecendo. Guarda o teu coração, porque nada há de novo acontecendo. Não é novidade, isso sempre aconteceu e vai acontecer, porque o joio foi semeado no meio do trigo e todos estão produzindo frutos. E ainda no capítulo 3 de 2 Timóteo, diz assim, no verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo do que tu tens aprendido, e que desde a tua meninice você sabe das Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tu aprende a palavra, vive a palavra, porque se você fundamentar a sua fé na palavra de Deus, não em misticismo, não em crendice, não em bobagens, não em achismo, não em modinha, mas se você crê na palavra de Deus, essa fé vai se arraigar, vai penetrar, vai entrar no seu coração, vai produzir você os frutos do Espírito e você vai encontrar sua paz interior, você vai encontrar seu equilíbrio. Lembra que nós falamos na semana anterior da ansiedade? Então lançai para Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida da sua igreja. Deus te guarda do mal obreiro através da sua palavra. E para você que é um obreiro, e infelizmente está convencido da palavra de Deus e não convertido pelo sangue do Cordeiro, Deus é quem vai te julgar, meu irmão. É Deus. Os irmãos não precisam se preocupar, porque o galardão de cada um será segundo as suas obras. E ai daquele que fez tropeçar a igreja de Cristo. E eu não estou te dizendo isso, a palavra de Deus está, porque não é meu objetivo aqui dizer o que eu acho ou o que eu penso. Eu só estou lendo alguns versículos da palavra de Deus para te mostrar o que a Bíblia fala sobre alguns assuntos, para que você entenda que não há lugar mais perfeito, mais maravilhoso, mais acolhedor para o crente estar do que na presença de Deus. Conhecer a palavra de Deus, você só vai encontrar esse conhecimento em um único livro, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. E como eu já falei desde o início, é só ter um celular, vontade de ouvir, que o texto bíblico está aí para você. É só abrir a palavra de Deus que ela fala contigo. Então que Deus te abençoe, querido. Não se espante, não se assuste. As pessoas ficam falando mal da igreja, ficam, porque esse povo dá lugar, mas guarda o teu coração em Deus. Se o obreiro é ruim, se afasta desse lugar, procura uma outra congregação, vai para outra igreja cultuar. Não deixa que um homem que não sabe manejar a palavra da verdade, que não entendeu ainda o significado da real da palavra de Deus, que foi só convencido de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e que ele acha bonito ensinar tudo o que ele leu, feito um papagaio repetindo, enganar teu coração. Porque se você conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo te convence, o Espírito Santo te alerta, o Espírito Santo fala com você. Porque Jesus disse que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta através do seu Espírito em sua vida.
Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria para buscar e compreender a palavra do Senhor. E se chegou até aqui, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas, deixa um like e até a próxima.